Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui está presente. E clamo a Deus que pelo seu Espírito Ele possa tocar em cada coração nesta manhã. Eu louvo a Deus pelo louvor que nós participamos agora cedo. Ele foi bem de acordo mesmo, né, para nos dar assim um sentimento melhor a respeito de Deus. E eu creio bem de acordo também com a palavra. A palavra diz assim: naquele dia estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Um será tomado e o outro será deixado. É muito gostoso a gente ouvir falar dessas maravilhas que já estão preparadas desde a eternidade para as nossas vidas. Mas é de suma importância que nós tenhamos um comprometimento com o Senhor. Um comprometimento com o Senhor. (50%) Tem um texto no Velho Testamento, eu não vou saber dizer para vocês exatamente onde está, que dá conta de 75% será deixado. E o restante será levado. É muito sério. E é muito triste. A gente se regozija nas maravilhas do Senhor, naquilo que está preparado, mas na verdade são muito poucos, não é, que têm realmente levado a sério. Tomara a nossa casa esteja realmente pronta para esse acontecimento. Porque o que será uma alegria que jamais se viu para uns, será também uma tristeza como jamais se viu para os demais. Agora, a gente vê que desde o princípio houve um cuidado extremo de Deus para com a vida do homem. Mas na primeira oportunidade, o homem botou tudo a perder. E daí então houve uma época muito longa de densas trevas sobre praticamente toda a humanidade. A gente lê na palavra de Deus lá no Velho Testamento e também no Novo, e a gente vê
quantos exemplos maravilhosos daquilo que Deus faz. E quantos servos de Deus consagrados. Mas eu tive pensando, se a gente tiver a pachorra de pegar um lápis e um caderno e ir somando cada um daqueles heróis da fé, a gente vai ter uma certa decepção. Se a nossa decepção já é uma coisa assim para levar em conta, imagine então a decepção de Deus. Porque nós teremos um número muito reduzido de heróis da fé, muito reduzido. Em compensação, se olharmos lá a fileira daqueles que estão seguindo atrás de Satanás, são milhões, bilhões de pessoas. Então nós precisamos sim considerar esse aspecto. Na realidade, desde a eternidade também o Senhor preparou para nós um nível de vida realmente superior. Acontece que a casa de Deus não tem se dado realmente ao cuidado de valorizar estas coisas. A gente olha na palavra de Deus, há uma infinidade de termos, de promessas, de coisas deliciosas para nós. E há também aquela preocupação de Deus em criar para os seus filhos perfeitas condições. Eu estou dizendo perfeitas condições de alcançar as maravilhas do Senhor. Deus já preparou tudo desde a eternidade. Eu preparei um texto que é um pouco longo, mas eu creio que vai dar tempo da gente fazer no tempo certo. E eu quero pedir à igreja que se levante. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Depois nós vamos ler vários outros, mas então a gente fica sentado mesmo. O texto está em 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos de 4 a 9. 1 Pedro 2, de 4 a 9. Diz assim: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para nós os que cremos, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do teu altar este momento. Tu sabes, ó Pai querido, nós preparamos os textos, ó Pai querido, mas sempre, Senhor amado, na confiança, Pai querido, da tua ajuda. E por isso, neste momento, humildemente, eu peço a Ti, que o Senhor use a minha vida como Tu quiseres, ó Pai querido. Que seja Tu mesmo a falar, a anunciar ao Teu povo a Tua vontade, para que haja, Senhor amado, assim, renovação, para que haja um posicionamento, ó Pai querido, cada vez mais ideal para contigo, ó Pai. Ajuda-nos, pois, te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu dei um título para esta palavra, Igreja Militante, Igreja Triunfante. Ou seja, a igreja que alcança o privilégio de caminhar segundo a vontade de Deus, ela é uma igreja triunfante. Uma igreja agradável a Deus. O texto, ele fala bem claramente a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um trecho que exorta aos cristãos a caminharem em igreja. Caminharem em igreja, como pedras vivas, a exemplo do Senhor Jesus, pedras vivas, ou seja, não somos um Zé Ninguém. O Senhor Jesus nos deu vida, o Senhor Jesus nos resgatou, o Senhor Jesus fez de nós vidas novas, diferentes, capacitadas, perfeitamente capacitadas para honrá-lo. Quando ele fez algo perfeito, de grande maravilha. Mas o pecado atrapalhou um bocadinho. E todos aqueles que têm dado lado ao pecado, esse sim, tem atrapalhado muito a obra de Deus. Eu achei muito, assim, bacana mesmo o louvor que nós tivemos agora há pouco, aquele ênfase que o David deu à ressurreição, ao arrebatamento da igreja. É uma coisa que faz a gente vibrar. A gente se enche, né, de gozo, de júbilo, sabendo que alguma coisa muito importante está por acontecer na nossa vida. Ainda que não seja na nossa presente vida, porque, por exemplo, não sei se vou alcançar esse dia glorioso do arrebatamento da igreja. Mas é certo que quando acontecer, eu estarei lá, orientá-las. E você tem que ter essa convicção de que você estará lá. Porque se você não tiver, a tua eternidade, puxa vida, vai ser muito difícil. Vai ser muito triste.
considere esse aspecto para a tua vida. A palavra aqui diz que a pedra viva, a rocha viva, o Senhor Jesus, será uma pedra de escândalo e de muito sofrimento para aqueles que não obedecem à palavra, para aqueles que falseiam a palavra, para aqueles que não têm respeito pelo Senhor. Agora nós vamos entrar na última parte do texto e eu quero chamar bastante a atenção de vocês. Isso foi preparado por Deus. Eu gosto de falar essa frase, desde a eternidade, porque ela demonstra bem a grandeza do nosso Deus, o amor do nosso Deus. Desde a eternidade, Deus criou para o homem, como já falei, um nível de vida realmente superior. Um nível de vida totalmente diferente, preparado por Ele, e que, se valorizado pelo homem, se valorizado pela igreja, dará, sim, ao cristão uma vida realmente diferente. O apóstolo Pedro diz lá no último versículo que nós somos, não que seremos, nós somos a geração eleita, desde a eternidade. O Senhor Deus preparou tudo para que aquele que crê, aquele que respeita, aquele que considera ao Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Deus preparou para que seja a geração eleita. Ou melhor, corrijo-me, para que é a geração eleita. Nós já nascemos, nós já entramos no reino de Deus, quando aceitamos ao Senhor Jesus como geração eleita. Isso traz para nós um privilégio muito grande. Entre outras coisas, nós somos a família de Deus. A geração eleita é a família de Deus. Desde o princípio, o Senhor separou o seu povo, preparou o seu povo para ser parte da sua família, para ser um povo diferente, para ser um povo de destaque. No princípio, o Senhor chamou Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Será o meu povo. E o Senhor fez. Mas aquele povo não vingou. Aquele povo não teve assim aquela capacidade de vencer as dificuldades da tentação. E eles foram saindo, foram se afastando de Deus. Mas Deus, desde o princípio, Ele quer para si um povo que seja chamado de seu.
E se você precisa ter essa consciência de que você não é um Zé Ninguém, você é filho de Deus, você é povo de Deus, você é família de Deus. E você tem que considerar isso, e você tem que levar a sério esta situação. Não querer mesclar as coisas na tua vida. Porque a grande reclamação do Senhor, através da sua palavra, no decorrer de todo o tempo, é que o homem gosta de miscigenar as coisas, gosta de mesclar, gosta de juntar aquilo que ele era com aquilo que ele é agora. Mas ele, se não largar aquilo que ele era, ele nunca será aquilo que ele pensa que é agora. Porque nós somos um povo exclusivo, nós temos que ter um viver exclusivo. É muito difícil? É praticamente impossível. Mas o teu coração tem que estar aberto para esta verdade de Deus. O apóstolo Paulo, ele reclamou lá na sua carta que o bem que ele queria fazer, ele não faz. E o mal que ele não queria fazer, esse estava continuamente diante dele. Esta é a verdade sobre as nossas vidas. Mas se você tiver convicção de Deus na tua vida, você será capaz de repudiar estas coisas. Ainda que você quase sempre faça, mas você estará num posicionamento adequado com o Senhor, porque o teu coração não está mais aceitando aquelas coisas. Então você luta, então você encontra força para lutar, para rechaçar aquelas situações. Isto é ser o povo de Deus, isto é ser a família de Deus. Isto é honrar a Deus. E isto foi dado para cada um de nós de presente de Deus para a nossa vida. É preciso valorizar. Considere o que tem tido o melhor valor para você. Se aquilo que Deus tem te dado, ou se aquilo que o teu coração ainda anseia por aquilo. A grande luta dos apóstolos foi contra esta vontade de misturar as coisas que o povo tinha. E porque o povo não conseguiu se libertar daquilo, passamos de novo por um período muito longo de trevas, após o Senhor Jesus ter vindo. O que não pode acontecer na tua vida é você se acomodar àquelas coisas que o mundo tem oferecido. E você tem que achar forças que está no Espírito Santo de Deus para lutar, para se ver livre destas coisas. Porque mesmo como o apóstolo Paulo fazia, mesmo fazendo, eu luto para que não esteja mais diante de mim. É essa luta que agrada a Deus. Deus não está, Ele bem que gostaria, mas após o pecado, não há mesmo condições da perfeição na vida de nenhum de nós. Mas há perfeitas condições de não nos acomodarmos a ela.
a gente tem que buscar honrar a Deus, que nos honrou. Então, é claro, a gente tem responsabilidades, muitas responsabilidades no nosso dia a dia. E eu separei alguns textos que eu quero ler para vocês. O primeiro deles está em Efésios 2, de 19 a 22. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em espírito. Isso aqui é responsabilidade nossa. Deus já preparou. Mas buscar viver esta realidade é responsabilidade nossa. Cada um de nós tem que saber que fora da igreja nós não somos cristãos. É meio difícil de falar. Mas o Senhor preparou tudo para que nós vivamos como uma família, de tal maneira ajustada que é como uma construção. E nós temos que viver essa verdade. Não podemos negar a igreja na nossa vida. Não podemos falsear esta coisa de Deus, esta principal coisa de Deus na nossa vida presente. É o melhor lugar que o cristão pode ter na sua vida, é a igreja do Senhor Jesus. Não existe a igreja do eu sozinho. Não existe nada que seja separado, porque o Senhor Jesus falou para Moisés: ajunta-me este povo, e eu lhes falarei, e eu ensinarei, e eu mostrarei a eles a minha vontade. Mas para aqueles que estavam ali juntos. Então esta palavra, ela mostra muito bem a responsabilidade que nós temos como igreja, como família de Deus. Ainda em Efésios, no capítulo 3, os versículos 14 e 15. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós temos responsabilidade de zelar pelo nome e pela obra do Senhor Jesus. Nós temos responsabilidade de zelar pelo nome e pela obra do Senhor Jesus. A palavra diz que nós tomamos o nome dele. Nós somos chamados filhos de Deus. E nós temos que honrar. Nós temos que honrar esse nome. Nós temos que fazer prevalecer esse nome diante dos homens que não se quedam diante do Senhor. Mas eles não têm se quedado, quem sabe, porque não tem havido este zelo da parte de muitos cristãos que enxovalham o nome do Senhor Jesus com o seu comportamento, com as suas atitudes, com o seu pouco caso. Isso não é coisa de filho de Deus. Isso é coisa de rebelde.
Nós levamos o nome do Senhor Jesus. Trazemos em nós a marca do Senhor Jesus. Trazemos em nós as virtudes que Ele derramou sobre nós através do Espírito. Isso Ele deu gratuitamente. E nós precisamos honrar. Não seja um crente meia boca, como diz a Naia. Mas você tem que ser mesmo de valor. Você tem que criar no teu coração desejo pelas coisas de Deus. Você tem que criar desejo por estar diante de Deus. E não andar por aí como um povo desgarrado, como ovelhas sem pastor. Nós temos um pastor, nós temos um Senhor que cuida, que zela pela nossa vida. E nós precisamos zelar por esse nome, que é glorioso, é sobre todo nome. Nós precisamos fazer prevalecer isso que Deus confiou a cada um de nós. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra insta conosco que nós devemos buscar esse entendimento, essa sabedoria, o conhecimento da palavra. E eu quero aproveitar essa brecha para falar do nosso estudo bíblico. Infelizmente, tão relegado a segundo, terceiro, quarto, quinto plano na vida de muitos irmãos que não têm tido interesse. É um momento que está cada um na sua casa, lá juntinho da família, que pode participar com toda a família, conhecer um pouquinho mais da palavra, mas infelizmente são sempre os mesmos que estão ali. Isso, segundo a palavra, se torna um pecado. Eu vou repetir, se torna um pecado, porque Deus está nos dando condições de conhecer um pouquinho mais da sua palavra. Estamos lá na nossa casa, e quem sabe, vendo novelas, ou falando bobagem, ou dormindo. E não tem zelo pelas coisas de Deus, porque deixam de aprender. Tudo que nós podemos conhecer de Deus está aqui, ó. Em nenhum outro lugar nós vamos saber alguma coisa de Deus. Está tudo aqui. E Deus tem nos dado esse privilégio de buscar esse conhecimento. Está na palavra.
que buscar o conhecimento de Deus para entender qual seja as suas maravilhas. Se nós não ligamos para isso, a gente nunca vai ter força para resistir nas situações difíceis que fatalmente passamos dia após dia. Então, o conselho da palavra para nós, como família de Deus, como geração eleita, que a gente busque honrar a Deus, conhecer a Deus. A gente não pode deixar de lado isso. Por quê? Quando eu falei, estão dois no campo. Um será levado, o outro será deixado. Agora perceba, estavam os dois no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, só que o coração de um estava diferente do coração do outro. Tomara não aconteça isso na nossa IEGA. Mais intimamente, tomara não aconteça isso na minha casa, na tua casa, na tua casa, na tua casa. Eu sempre que oro ao Senhor, eu peço, Senhor, que toda a minha casa esteja diante de Ti naquele dia. E a palavra diz, muito pode em seus efeitos a oração do justo. Eu não sou justo, mas eu sou justificado pelo Senhor Jesus. Então a minha oração muito pode em seus efeitos. E a tua oração pode, a tua. Você tem que ter interesse pela tua casa, para que ninguém se desvie. Isso faz parte do temor a Deus. Faz parte da honra que você tem que dar a Deus como família de Deus. A palavra diz também que nós somos sacerdócio real. E sacerdote real é uma função que antigamente, naqueles tempos primeiros, era só uma casta de gente que podia chegar a isso. Deus separou um povo, uma tribo, uma das tribos de Israel, de onde ele tirava os seus sacerdotes. E aqueles sacerdotes o representavam diante do povo. Aqueles sacerdotes o louvavam, prestavam louvores a ele, sacrifícios, essas coisas todas. E era só uma parte de toda a nação que podia fazer isso. Agora hoje não. Através do Senhor Jesus, somos todos sacerdotes do Deus Altíssimo. E nós devemos prestar a Ele o nosso culto, a nossa adoração. Nós devemos levar o nome dEle como sacerdotes a outras pessoas. Nós temos a responsabilidade de honrar este nome, de dar a Ele tudo aquilo que lhe é devido como sacerdotes. Uma coisa que antes era privilégio de uns poucos, hoje está diante de cada um de nós. Nós somos realmente um povo privilegiado. O que precisamos
Quem sabe é começar a valorizar isso. E não achar que é muito chato ser crente. Não achar que estou perdendo tempo, podia estar passeando agora, tempo bom. Não. Se você aprender a honrar a Deus da maneira como Ele merece, você vai saber no seu coração que tem um dia que você tem que ter separado para Deus. E para aquele dia, você não deve marcar nenhum tipo de compromisso que não seja o de estar diante de Deus. Você não tem que trabalhar, você não tem que passear, você não tem que cuidar de outras pessoas, a menos que esteja doente e seja da família. Deus nos dá esse direito. Mas do contrário, você tem a obrigação de zelar por esse compromisso que Deus colocou na sua vida, que não deve ser visto como um compromisso, mas uma honra. Estamos aqui reunidos diante do Deus Todo-Poderoso. Pastor Bubi, uma vez, ele teve uma visão. O nosso púlpito era ali. E a visão que ele teve, aquela parede como que por uma força enorme, ela foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. E todo aquele espaço estava cheio de anjos. E eu creio que eles estão aqui. Mas tem muita gente que não valoriza isso, não liga a mínima para isso. E nós não podemos ser assim. Eu já contei algumas vezes das lutas que eu tive que ter para salvaguardar para mim o domingo. E não permitir que pessoas pudessem impedir que eu estivesse aqui na igreja. E o Senhor me honrou. Eu não recebo mais visitas de domingo, exceto em caso extremo. Porque os domingos é separado para o Senhor. Nós somos também a nação santa. Vocês já consideraram sobre isso? Nós somos um povo santo, escolhido por Deus desde a eternidade, através do Senhor Jesus Cristo. Sempre através do Senhor Jesus Cristo. Eu até gostaria de sugerir, eu vi aquele quadro ali, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se for possível, eu gostaria que modificasse. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor. É Ele que determina as regras. É Ele que determina a forma como devemos caminhar no nosso dia a dia. É Ele que determina como devemos caminhar diante dEle, em honra, em adoração. Ele nos fez nação santa. Ele preparou naqueles tempos passados uma nação para Ele, que falhou. E nós não podemos nos dar ao luxo de falhar.
Porque aqueles que não zelarem pelo nome do Senhor, aqueles que não zelarem por esta grande maravilha que Ele operou na vida de cada um de nós, um dia certamente perderão isso e haverão de se lamentar, quem sabe por toda a eternidade. Nós temos que honrar a nossa situação. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Veja bem, a palavra diz assim, 1 Pedro 1, 15 a 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Você não pode pensar que vivendo de qualquer maneira, você vai alcançar as benesses de Deus. Eu digo que não. Você tem que ter um zelo, o cuidado de separar a tua vida para o Senhor. Separar a tua vida para o Senhor. Você tem que trabalhar nesse mundo, você tem que estudar nesse mundo, você tem obrigações nesse mundo, você tem tudo nesse mundo, e você tem que viver isso, tem que fazer isso para honrar a Deus. Isso aí não tem dúvida, mas o teu coração tem que estar diante de Deus, o teu coração tem que estar valorizando as coisas de Deus. Você não pode querer viver para o Senhor e também dar uns passinhos dentro do mundo. Você não pode isso. O Senhor Jesus falou lá em Lucas que naquele dia, Lucas 24, se não me engano, eu vou dizer o texto. Olhai por vós, diz assim o texto, olhai por vós, não aconteça que aquele dia venha sobre vós, estando vós cuidados com os prazeres desta vida, com glutonarias, com bebedices. É uma coisa mais ou menos assim. Então perceba, no momento em que nós damos aquela escapada, a gente está sujeito a ser chamado pelo Senhor naquele momento. Isso significa, não é falta de sorte, isso é falta de prudência. Nós temos que caminhar pelo caminho do Senhor, direto, sem desviar para a esquerda nem para a direita. Temos que estar preparados. O Senhor, quando Ele estava retirando, ou para retirar o povo de Israel lá das terras do Egito, então Ele ordenou, olha, vocês vão fazer a última ceia, mas vocês vão estar com tudo preparado. Vocês vão estar calçados com a sandália nos pés. A sua mala tem que estar prontinha. Aí então vocês param e comam a última ceia, para que quando chegar o momento vocês possam ir. Isso é uma alusão para nós. Nós temos que estar preparados para Deus. Temos que estar preparados para Deus, continuamente. Porque
Deuteronômio, capítulo 28, os versículos 9 e 10. Presta bem atenção. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tenho jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Todas as promessas de Deus, elas estão atreladas a uma condicional. E aqui o Senhor mostra claramente isso. Confirmarei para si por povo santo, como te tenho jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, é uma situação bem clara que, apesar de ter sido preparado por Deus desde a eternidade, se nós não tivermos zelo pelas coisas de Deus, nós perderemos estas coisas que Ele preparou para nós. E por fim, povo adquirido. Aqui não dá nem para discutir. Você sabe como é que você foi adquirido? Com o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Isso por si só tira de nós toda aquela vontade de andar com o pé em duas canoas, por exemplo. O Senhor Jesus, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele deu a sua vida por nós. E nós precisamos, então, honrar isso aí. Saber que foi com o sangue do Senhor Jesus. Pedro falou assim, não foi com prata nem com ouro, mas foi com o sangue precioso do Senhor Jesus que nós fomos comprados. Na verdade, então, eu tinha mais coisas para falar, mas eu estou vendo que está avançando muito. Mas eu creio que é suficiente. Honestamente, eu estou olhando e vejo muitos bancos vazios. Sempre que eu estou lá no estudo bíblico, eu fico contando os quadrinhos. A reunião que a gente faz de terça-feira, 4 quadrinhos. Nas reuniões de quinta-feira, 12 quadrinhos. Eu acho que podia ser mais. Então, os cultos presenciais não estão sendo realmente bem valorizados. A oportunidade que Deus tem nos dado para aprender da sua palavra não tem sido valorizado. A gente não pode achar que naquele dia haverá misericórdia. A misericórdia de Deus
ela dura até o nosso último suspiro de vida. Depois que morrermos, cessou a oportunidade. Então nós precisamos lutar mais para permanecer na presença de Deus. E eu peço ao Senhor que ajude a cada um de nós para não vacilarmos neste particular. Eu peço ao Senhor que dê a cada um de nós a sabedoria necessária para sabermos sempre escolher a melhor parte, para não sermos surpreendidos naquele dia. Amém? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho querido, eu quero agradecer a Ti, Senhor amado, pela Tua palavra, pelo Teu alerta, e quero pedir humildemente, Senhor amado, que pelo Teu Espírito, o Senhor continue falando, ó Pai amado, em cada coração, ó Pai querido, criando, Senhor amado, em cada coração um desejo cada vez mais forte, ó Pai querido, pelas Tuas coisas, ó Pai. Porque na verdade, eu creio que também o Teu coração se entristece, ó Pai, quando o Senhor vê descaso para com as Tuas coisas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai amado, para que saibamos querer o melhor sempre, para que saibamos honrar o Teu nome sempre, para que estejamos cada vez mais preparados por Ti para aquele dia, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.